Olá, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Dilza Porto Gonçalves, sou professora da UFMS e representante do Portal do Bicentenário na comissão organizadora desse evento, esse Congresso Internacional Independências do Brasil, que é uma iniciativa da Ampul, da CEL e do Portal do Bicentenário. Agradeço aos nossos convidados, Luciano, Súria, Cíntia e Marcilane, por terem aceito o convite de participar dessa mesa. Estão conosco também os intérpretes, a Aline e o Charles, né? A Aline é uma mulher branca, de cabelos pretos, bem curtos, de blusa preta, e a parede atrás dela é branca. O Charles é um homem, 27 anos, negro, cabelo preto, crespo, camisa preta, e também atrás dele tem uma parede branca. Estão aqui conosco hoje nessa mesa, né, representando o Portal do Bicentenário. A mesa se chama Escola, Sujeitos Escolares e Independência, e estão conosco o professor Luciano Mendes Faria Filho, da UFMG e Portal do Bicentenário, a professora Cíntia Almeida, da UESC e Portal do Bicentenário também, a professora Marcilane Inácio, CP, UFMG e Portal do Bicentenário, e a professora Súria Barros, da UFPB. Sejam todos bem-vindos, bem-vindes ao nosso Congresso Internacional sobre as Independências do Brasil. Nós teremos um tempo mais ou menos de 20 a 25 minutos para cada fala, e ao final da exposição de cada um, o apresentador vai passar a palavra para os debatedores, né? Então, o Luciano vai ser o debatedor desta mesa, né? E vai organizar as falas, né? O tempo de cada apresentador, né? Eu esqueci de fazer minha audiodescrição, agora que eu lembrei, fiz a dos intérpretes, esqueci de fazer a minha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, abaixo do ombro, estou com uma blusa bordô e uma encharpe bordô e vermelha. Atrás de mim tem uma parede amarela, uma placa Rua Marielle Franco e uma estante de livros. Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo agora ou que vão assistir em outro momento, né? Sejam todos bem-vindos, então, a essa mesa. Passo a palavra, então, para o professor Luciano, que será o debatedor da mesa. Bom dia a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui mais uma vez, junto com colegas de todo o Brasil, representando o Portal do Bicentenário, discutindo a questão da educação do Bicentenário da Independência. Eu sou Luciano Mendes, sou professor aqui na UFMG, eu sou um homem branco, de barba grisalha, seguindo a coisa do Charles, tenho 57 anos, tenho uma careca já bastante pronunciada, os cabelos pretos, cabelos estão caindo antes de ficarem brancos. Estou vestindo uma camisa riscada, assim, meio tom avermelhado e branco. Ao fundo tem uma parede branca e tem um pedaço de um quadro, assim, que está postado ali na parede. Então, é um prazer estar aqui. Nessa organização que nós fizemos, né, Dilza, e combinamos com as três colegas, a quem a gente já agradece mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco, em torno de 20 a 25 minutos para cada um, e a sequência será em ordem a professora Cíntia Almeida, da UESC, em seguida a Marcilane, do Centro Pedagógico, Inácio, do Centro Pedagógico e daqui da UFMG, e finalmente a Súria Barros, da UFPB. Essa iniciativa eu gostaria de reforçar do Portal do Bicentenário, em parceria com a CEL, com a Ampul, que é uma parceria que ultrapassa esse mesmo congresso, né? Ela se desdobra em um conjunto expressivo de ações de produção de conteúdos, de divulgação, as mais diversas, sobre as atividades dessas três instituições em relação ao Bicentenário da Independência, essa efeméride tão fundamental para a gente discutir o passado, o presente e projetar outros presentes, né? Como diz o Ayrton Krenak, o futuro não existe, portanto, é projetar outros presentes que sejam diferentes, muito diferentes desse que a gente está vivendo neste momento. Então, eu
acho que a dinâmica é essa, né, Dilza? Pode me corrigir? Então, já passaria imediatamente a palavra para a Cíntia, e ela faria a audiodescrição e a sua conferência, e depois a gente faz isso respectivamente com as outras duas colegas. É isso, Dilza? Pode ficar à Isso vontade. mesmo, Luciano, fica ótimo, isso mesmo. Então tá. Se a gente passa então a ouvir a professora Cíntia Almeida, ela tem entre 20 e 25 minutos, como a gente combinou. Cíntia reforçando e reforçando também para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando lá no chat, que são super bem-vindas. Bom dia para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar a gente depois também, né? Então, quando der mais ou menos 1 minuto, Cíntia, para terminar, eu vou voltar aqui de forma eloquente, dizendo que o seu tempo está terminando, e ao final a gente se reúne todo mundo aqui de novo para fazer o debate com os colegas do chat e entre nós mesmos. Então, Cíntia, é um prazer recebê-la, é um prazer estar aqui na companhia suas, e especialmente sua, que vai nos brindar agora com a sua fala. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigada, Luciano. Primeiramente, bom dia a todos, todas e todes, né, que nos acompanham. Inicialmente, eu quero cumprimentar a mesa, né? Uma satisfação estar neste debate com as professoras Súria, com a professora Marcilane, com o professor Luciano, organizado também pela professora Dilza, referências, né, do campo da história da educação, que hoje, né, permite que a gente faça essa discussão aprofundada em relação à história da educação e à independência, né? Eu sou Cíntia Almeida, sou professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, coordenadora do grupo de pesquisa, o GRUPED, da UESC, faço parte do portal do Bicentenário, né? Sou uma mulher branca, de 39 anos, sou loira, uso óculos quadrado com hastes da cor prata, tenho no meu fundo uma parede branca com uma pequena estante, né? Para começar, né, eu queria dizer que, ao trazermos hoje, né, a perspectiva histórica do campo da história da educação neste evento, a nossa intenção é abordar, né, ainda que de uma forma resumida, a partir de 3 falas, né, mais direcionadas, mas é falar um pouco também das relações, né, entre a construção da escola e da instrução pública para a suposta emancipação das populações. Acho que vale a pena a gente problematizar essa emancipação. E aí, nesse sentido, para a mesa de hoje, nós tentamos, né, fazer um exercício de relacionar o debate em torno da independência do Brasil, né, refletindo, sim, sobre a efeméride, né, e o seu sentido, mas também o seu uso no campo educacional, em um projeto escolar que vai emergir a partir de 1822, mais marcado, né, particularmente, oficialmente, em 1827, pela Lei Geral de Instrução, mas também o processo em torno da organização do ensino, que vai ter fortes impactos, né, e reverberações em 1922, às portas do centenário da independência do Brasil, mas também nos dias atuais, né, em 2022, que traz a discussão das independências não conquistadas, ainda que o discurso oficial, né, seja em torno da comemoração. Então, nessa direção, eu inicio, né, relembrando a última palestra que eu pude assistir, estar presente junto ao professor João Paulo Pimenta, também, no evento da AMPU, em Diamantina, na AMPU de Minas, na qual ele vai concentrar, naquele momento, o seu olhar para a efeméride de 1822, mas marcada por um evento cívico e político, né? Contudo, nos chama a atenção, principalmente, né, através das várias iniciativas que o portal vem desenvolvendo, nos chama a atenção pensar o alargamento de percepções em torno da independência, se a considerarmos, né, também a partir do seu cunho social, cultural e educacional, né, um exercício que o campo da história da educação vem fazendo. Então, a gente pensa que há diferentes possibilidades, né, para interpretar esta efeméride, né, este marco, este acontecimento,
mas também, né, pensar estes desdobramentos a partir da formação de um Estado-nação, dos sujeitos, né, brasileiros que vão sendo pensados, né, nessa sociedade em vias de construção de um projeto nacional, né? Pensar um projeto nacional, né, pensar a formação social dos brasileiros e das brasileiras, certamente vai envolver mostrar a relevância da história da educação, né, dando luz à escola, aos sujeitos escolares, às diferentes experiências educativas, sejam elas formais e não formais, né, dar visibilidade aos agentes partícipes, né, desse projeto político-educacional. E aí eu acho que é nessa direção que nós pensamos essa fala, essa mesa, né, proposta para o dia de hoje, tendo como horizonte a discussão deste contexto em transformação e também o uso, né, da instituição escolar como um dispositivo social, um dispositivo de padronização, em muitos aspectos de exclusão, né, um projeto civilizatório de seleção, de controle, um projeto de poder, mas também, né, pensar essa escola dando visibilidade aos sujeitos e pensar essas outras experiências sociais, né, que são possíveis de serem observadas nesses 200 anos, né, de uma independência modelada, né, observando também essas tentativas de resistências, de emancipação, de luta e de protagonismo, né? Eu acho que é um pouco este exercício que a gente provoca no dia de hoje. A minha fala, ela tem como objetivo, né, pensar aqui com vocês a história da educação no bicentenário em torno da emancipação brasileira, né? Discutindo talvez qual foi o papel da instrução pública no processo de independência do Brasil, no caso específico das pesquisas que eu desenvolvo, o lugar do analfabeto, né, nessa sociedade em vias de progresso, pensar também as iniciativas dentro da história da educação que podem, né, interrogar o gesto de um país que teoricamente, né, se tornou livre, que quebrou naquele momento uma tutela em relação à metrópole, né, mas faz com que a gente discuta e questione também, né, que liberdade foi essa, né? Batendo em nossa porta esse 7 de setembro, né, que vai comemorar agora o bicentenário da independência, eu penso que é importante a gente considerar este cenário, né, e compreendê-lo mesmo a partir das disputas de narrativas. E no campo político-educacional, né, que atualmente é marcado por projetos que tentam reduzir os currículos, como a BNC Formação, né, e a própria BNCC, por um esvaziamento de debates que envolvem a homeschooling, a gente discutiu isso também dentro do portal do Bicentenário, projetos em defesa da escola sem partido, observamos, né, vários discursos em torno da falta da liberdade de cátedra, de perseguições e acusações de doutrinamento por parte de nós, professores e professoras, projetos que defendem fechamentos de bibliotecas, né, defesa do ensino híbrido, aumento considerável, né, da mercantilização educacional, de cursos, né, chamados autodidáticos. Tudo isso, a meu ver, são marcas, né, de um contexto que nós precisamos disputar nesse bicentenário. Então, quando nós falamos de independência, isso envolve diretamente os sujeitos que se beneficiaram, né, ou que se beneficiam ou não com o processo de liberdade e de emancipação. Assim sendo, diante este contexto, né, que não vemos dentro do portal do Bicentenário, nas nossas pesquisas, este 7 de setembro como um marco simbólico para comemorações, né? Mas um momento histórico necessário para a gente problematizar o Brasil, ou melhor, né, a gente sempre dá essa ênfase, os Brasis, né, na sua diversidade. Então, para pensar o papel da escola
nestes Brasis, né, tão plurais, o papel do conhecimento histórico e educacional em ameaça, né, e que em constante observamos em questionamento dentro das nossas próprias universidades, sob holofotes da independência, né, eu quero questionar a independência e a formação das populações sob o binômio, né, da emancipação e da educação. Como pensar, então, essa sociedade em 1822, em 1922 e em 2022, né, à luz das representações de uma população dita livre, emancipada, mas que ocupou, né, e ocupa lugares diversos nessa sociedade, uma sociedade desigual, acho que é importante marcar isso, né, no espaço mesmo, dentro de lugares de pertencimento dentro da nossa sociedade. E aí, nesse sentido, como que os sujeitos eles foram inscritos nessa sociedade, né? Quais foram as estratégias pensadas para educar as populações? E, dando sequência, né, eu acho que é importante a gente problematizar algumas narrativas a partir das fontes, né, uma discussão sobre a formação de uma identidade nacional, sobre a formação social alinhada a este projeto de nação estabelecido, principalmente a partir de 1822, né? Eu prossigo discutindo esse modelo de sociedade que terá a escola, então, como esse espaço de homogeneização de condutas, de comportamentos, de valores, né, que dentro dela e para ela, né, se cristalizou uma cultura escolar a partir de alguns aspectos estruturantes, né, como o currículo, o tempo e o espaço escolar, hábitos, né, e uma liturgia própria, né, eu acho que, como bem diz Carlota Boto, quando faz essa discussão, marcada por ritos consolidados e que vão, então, né, se configurar este modelo de escola que foi perpetuando, né, que foi sendo reproduzida, ainda que nós devamos questionar também a participação ativa, né, dos sujeitos, sejam eles professores e professoras, né, os estudantes e todas as pessoas envolvidas com esse processo de escolarização, que leva também a gente tensionar as singularidades, as experiências particulares a partir das diferentes realidades que a gente observa na história da educação. Mas ainda assim, né, quando a gente retoma para o processo inicial de criação, de expansão da instrução elementar pelo Brasil, juntamente a este projeto, né, os esforços para a organização do ensino no século XIX e também no século XX, né, permite a gente pensar o lugar dessa escola como um dispositivo social arquitetado, uma escola arquitetada, né, a partir de um projeto civilizatório, né, uma escola que vai servir, né, como este espaço de reprodução, um espaço que vai disseminar, inclusive, uma narrativa única sobre independência, né, reproduzindo seus heróis, seus símbolos, forjando valores cívicos e morais, né, que, em larga medida, permite a gente pensar nas exclusões que essa disseminação, né, deste modelo levou naquele momento, né? Contudo, acho que a gente precisa considerar também as transformações em torno das práticas, em torno de teorias e modelos pedagógicos, né? Importante essa ressalva, de narrativas mais democráticas em torno da escola, né? E isso tudo vai permitir que a gente pense também a escola hoje, né, como um espaço potente para a gente discutir esta narrativa construída, né, e também problematizar outras histórias possíveis, né? Se nós pensarmos o campo da história da educação, né, a partir da seleção de documentos, que consequentemente é uma escolha, né, com base em uma perspectiva, mas também
é uma escolha política, né, do pesquisador e da pesquisadora, a gente pode ampliar o debate e pensar o lugar dado aos sujeitos na construção da história da educação, né? Como que por um longo tempo o campo da história da história da educação invisibilizou a participação dos sujeitos, né, no processo e no projeto de sociedade, dando ênfase quase que exclusivamente, né, às ações do Estado, mas também, né, acho que vale dizer que todo o processo de disciplinamento, né, esse processo civilizatório, também foi marcado por movimentos de resistência, né? E aí, nesse direcionamento, eu quero pensar alguns movimentos que nos auxiliam nesse processo de interpretação de projetos disciplinares, mas também dessas ações em resistência, né? Acho que é necessário a gente localizar dentro do campo da história da educação, as discussões, as pesquisas em torno da população negra, indígena, quilombola, ribeirinhas, as mulheres, né, as pessoas com deficiências físicas, os analfabetos, entre outros, né, vários grupos sociais que ganham espaço, né, de investigação, principalmente nos últimos 30 anos, né, do campo da história da educação, mas com muito mais afinco, né? A gente pode pensar quantitativamente pelo crescimento de pesquisa nos últimos 10 anos, que vão permitir pensar, né, a escola e os sujeitos escolares para além, né, do que determinava uma lei, muito além do que está definido nos manuais pedagógicos, né? Então, a gente hoje tende, né, e pensa em discutir os processos de exclusão, dando ênfase mesmo a uma multiplicidade de documentos, né, e não somente os chamados documentos oficiais, que ajudem a gente a pesquisar e investigar a presença desses sujeitos na história da educação, né, seja via educação formal ou não formal, seja em escolas regulares ou em outras experiências educativas, seja no cumprimento da lei, mas observando também as brechas, né, legais, ou até mesmo burlando as próprias legislações, né? Então, um movimento historiográfico importante dentro do nosso campo para a gente questionar, né, inclusive a independência e a dependência, né, dos sujeitos no processo e no projeto de construção de uma nação, que foi marcado também, né, por esse projeto de escolarização, tá? Então, para recortar e finalizar, né, e entrando para a última parte que eu trago na minha fala, eu quero pensar essa relação entre independência do Brasil, do projeto de nação, né, e da história da educação via essa escolarização, a partir de uma experiência que foi estudada por mim durante o meu doutorado, né, com foco na capital do Brasil, né, o Rio de Janeiro, nas primeiras décadas ali do século XX, que vai projetar, então, naquele momento, a comemoração do centenário da independência do Brasil, com uma influência muito grande, com uma relação muito grande, né, com os discursos em torno do combate ao analfabetismo, né, que naquele momento ganha nos documentos, né, uma centralidade e uma divulgação bastante considerável em torno do chamado mal secular. E aí, para dar um pouco de visibilidade ao que eu estou dizendo, eu queria fazer a projeção de um dos documentos, né, que eu analiso na minha tese de doutorado, onde uma das notícias do jornal, publicado no jornal O Malho, né, vem, então, demonstrar essa discussão em torno da chaga social, né? Então, nessa imagem, eu peço a projeção dela, não sei se ela já aparece para todos vocês, né? O analfabetismo, ele vai ganhar uma centralidade e ele passa, né, a demonstrar uma preocupação mesmo recorrente, né, percebida ao se atentar para o quantitativo de notícias publicados sobre o tema naqueles periódicos, nos documentos, né, principalmente os jornalísticos, que eu analisei durante a minha tese, né, nos anos anteriores à comemoração do centenário,
mas também ali, né, às portas mesmo do centenário. E aí, entre as diferentes notícias que eu analisei, eu trago hoje, né, uma delas, pois ela descreve, então, as 6 principais moléstias, né, chamadas, então, naquele momento, moléstias de caráter contagioso, sofridas, né, entre a população brasileira, né? E aí é descrito as 6 moléstias, e uma delas, né, destacada e com ênfase até mesmo pela representação da imagem, seria então, né, o problema do analfabetismo. A publicação, ela tem uma outra característica que é importante, né, de destaque, porque ela reforçava que este problema, né, que atacava o país, né, e aí no dizer da notícia, né, entre o que estava ali mais explicitado, debatendo numa ignorância formidável e de consequências degeneradoras, né, de todas as virtudes fundamentais, a chaga aberta no corpo dessa sociedade brasileira, né, eu acho que ela merece atenção, porque ela vai justamente forjar a unidade, né, a partir dos dados. Eu acho que isso é muito importante. O que se desejava para a capital do país, né, o que se projetava naquele momento para a cidade do Rio de Janeiro, era amplamente noticiada como um interesse nacional, né, que merecia, então, essa visibilidade e essa discussão nos mais variados locais e regiões do Brasil, né? Pode fazer a supressão da imagem para a gente dar sequência, né? E aí a gente vai observar, então, naquele contexto, o desprestígio à pessoa não letrada, né? Pouco letrada ou não enquadrada nos arquétipos, né, sociais. Isso era visível, notório, né, nos meios de comunicação, de períodos passados, né, desse contexto que eu analiso ali no centenário, mas também a gente pode observar que eles seguem, né, asseverados nos dias atuais, né, esse estigma, né, esses rótulos em torno de concepções de um sujeito que não segue um modelo de sociedade, né? A gente pode observar isso, né, nas representações em torno do homem do campo, né, o chamado caipira, ajuizado pelo seu modo de falar, de agir, por uma dita linguagem, né, considerada equivocada, porque foge, né, das convenções estabelecidas como corretas. Outras representações, como o chamado índio, né, ou coisa de índio, ou então o grupo quilombola, né, que passa a ser tratado por estranheza, por tentar, inclusive, preservar línguas e dialetos, né, a questão em torno do nortista, da nordestina, né, com os chamados e considerados sotaques e expressões próprias, né, as linguagens informais estipuladas e determinadas por determinados grupos, né, que não se adequam ao que é considerado culto ou convencional do vocabulário dito brasileiro, mas que foi, né, justamente uma construção narrativa de grupos hegemônicos que detinham o poder e que foi sendo reproduzido na nossa sociedade dita independente, né? Eu acho que esses aspectos ilustrados, né, tanto no documento quanto nesses exemplos que eu trago, né, acho que possibilitam a gente pensar o sentido de independência também agora, uma semana antes do bicentenário, né? Quais sujeitos efetivamente pertencem a essa nação independente, né? Bem próximo às discussões de 1922, né, que privilegiaram os debates sobre as comemorações do primeiro centenário da independência, pouco se discutiu sobre cidadania e democracia para os sujeitos da pátria amada Brasil, entre aspas, né? O termo, inclusive, utilizado por determinados governantes, né, fazendo menções que não são nada democráticas. Não era o discurso central, né, essa questão da cidadania e da democracia. E não há como a gente negar que a independência não aconteceu em todos os territórios e para todos os grupos sociais
naquele contexto, como também podemos observar algumas permanências, né, no ano que estamos, né, em 2022. Um exemplo que eu quero trazer, né, aqui em 2022, se nós pegarmos o último domingo, né, onde tivemos o debate eleitoral dos candidatos à presidência do Brasil, nós observamos pouquíssima, né, ou nenhuma consistência nas propostas para a educação e emancipação da população brasileira. Ao contrário, né? Se nós considerarmos apenas o exemplo de projeto pensado para a população analfabeta nos discursos, né, e neste debate especificamente, a gente vai observar um despreparo, né? A gente vai observar falta de um conhecimento científico e pedagógico no assunto, e ainda, eu acho que precisa ser enfatizado um desinteresse, né, de determinados grupos políticos, né, sociais, com a escolarização deste grupo social que são, né, que é o grupo dos analfabetos, considerando, né, que inclusive no debate foi indicado como projeto, né, para se pensar, né, o fim do analfabetismo, um curso autodidata, né? Então, esse é o tipo de proposta que nós temos, né, e que ajuda a gente a pensar independência para quem, né? Historicamente, se a gente pegar outros exemplos e debates políticos, por exemplo, em 1870, em 1880, o analfabeto ele era tido como incapaz, né, de participar, inclusive, do sistema eleitoral. Naquele momento, a ele foi negado, né, o direito de participação política, mas essa situação ela foi mantida, né, no início do século XX, durante o centenário de independência e tantas décadas seguintes, né, no nosso país dito independente. E se nós fizermos essa observação, apesar dos analfabetos, né, estarem presentes nos discursos parlamentares dos anos iniciais do século XX, também no centenário, estatisticamente, né, esses analfabetos, eles eram, né, o quantitativo populacional maior do nosso país, né? A gente está falando de dados em torno de 80% a 84% da população brasileira, e ainda assim, né, naquele momento, houve a culpabilização desses sujeitos, né, pela sua condição de não alfabetizado, né, e também uma isenção mesmo da responsabilidade estatal no cumprimento de medidas político-educacionais que garantissem a escolarização, a inclusão social, o seu reconhecimento como cidadão e cidadã brasileira, né, a sua participação política. Para finalizar, né, algumas aproximações entre 1922 e 2022, eu acho que são necessárias, né? E aí, nesse sentido, eu me refiro a projetos educacionais, muitos deles liderados, né, por grupos civis, outros que incitam, né, a parceria público-privado, né, mas em sua maioria que discutiam e discutem, né, ainda hoje, o papel da escola e de outras instituições consideradas necessárias para a formação nacional, né? Se às margens do centenário nós tínhamos diferentes ligas, por exemplo, vou trazer como exemplo a Liga de Defesa Nacional e a Liga Brasileira, né, contra o analfabetismo, ligas, associações que defendiam, né, projetos em apoio ao combate ao analfabetismo, né, nós tínhamos também outras associações e ligas em defesa dos tiros de guerra, em defesa nacional, né? E isso, se a gente observar, né, na perspectiva da permanência, está batendo na porta do bicentenário, né? Onde a gente, mais uma vez, vê grupos políticos e lideranças governamentais, né, que, apoiados em discursos nacionalistas, polarizam a criação de tiros de guerra, por exemplo, em detrimento de bibliotecas, né? Então, para finalizar, eu acho que cabe um questionamento aqui, né? Qual nação independente nós comemoraremos, né, no dia 7 de setembro de 2022? Acho que é isso, né, um pouco do que eu trouxe para vocês hoje. Obrigada, Luciano.
Cíntia, super obrigado, foi ótima a sua intervenção, trazendo e problematizando alguns dos aspectos fundamentais e longevos, né? Você está falando do analfabetismo, dos esquecimentos, né? Você se referiu imediatamente ao debate, eu acho que isso é muito importante, porque no debate não se discutiu sobre população negra, sobre a população indígena, os povos indígenas, ou seja, a gente continua, digamos assim, uma memória que esquece continuamente grande parte da nossa população e os debates necessários sobre isso, né? Então, acho que você trouxe aí elementos para que a gente, na hora de debater, tem vários colegas já comentando aqui no chat, a gente pode retomar essa conversa. Super obrigado pela sua contribuição. Nós passaremos a ouvir agora, então, a professora Marcilane Soares Inácio, que é professora do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda, Marcilane. Aline, se você puder trazer aí a Marcilane para o nosso convívio virtual, né? A Marcilane, que é professora da educação básica e tem se dedicado à pesquisa sobre o século XIX. Então, Marcilane, seja super bem-vinda. É um prazer, mais uma vez, compartilhar aqui a telinha com vocês. Certamente será um momento de grande aprendizado para todos nós. Seja bem-vinda e fique à vontade. E não se esqueça de fazer a sua audiodescrição, por gentileza. Ok, bom dia, Luciano. Bom dia a todos, todas e todes, né? Eu sou Marcilane, sou uma mulher branca, cabelos lisos abaixo do ombro, visto uma blusa branca com estampas florais, vermelha, rosa e verde, né? Sou professora do Centro Pedagógico da UFMG, que é o Colégio de Aplicação da Universidade, né? No qual eu atuo há 11 anos com crianças do primeiro ciclo de formação humana, então o primeiro segmento do ensino fundamental, depois de uma experiência no ensino superior e uma experiência anterior à minha formação na pós-graduação, também como professora da educação básica. Então, a minha participação nessa mesa hoje, né, que fala de escolas, sujeitos escolares e independência, é para poder falar um pouco sobre os intelectuais, a instrução pública e a estruturação do Estado Imperial Brasileiro, né? Esse Estado que nasce com a proclamação da independência em 1822, né? E vai se estruturar ao longo de todo o século XIX, mas mais precisamente no segundo quartel do século XIX. Né? Então, no âmbito dessa mesa, eu pretendo abordar os intelectuais que se engajaram na construção do Estado Imperial Brasileiro e que produziram a educação como uma estratégia fundamental dessa empreitada na qual eles se lançaram. Trata-se de sujeitos que, a partir dos diferentes espaços e redes de sociabilidades, né, especialmente as sociedades políticas, literárias e filantrópicas criadas no período regencial, desenvolveram diferentes estratégias de promoção da educação e do processo de escolarização e estruturação do serviço de instrução pública, especificamente na província mineira. Né? Desse modo, eles buscaram conduzir esse nascente Estado brasileiro, né, que nasce com o 7 de setembro, essa efeméride, lógico que esse é lugar comum, porque ele vem sendo gestado de diferentes formas e continua essa construção, mas tem essa efeméride marca, né, esse processo de independência. Desse modo, eles buscam conduzir esse nascente Estado brasileiro na direção que eles desejam, né, e esses sujeitos são, na sua maioria, membros do setor abastecedor mineiro, né, então, proprietários de fazendas de Minas Gerais. E, para tanto, eles elegem como principais linhas de ação, né, a estruturação do serviço de instrução, com a criação de uma legislação específica para a educação, uma estruturação da qual eu vou falar um pouquinho mais adiante, e a edição de jornais, a instalação de espaços de leitura, como bibliotecas públicas, a promoção de festas e espetáculos teatrais, todos eles públicos, né? Então, o meu foco será nisso. Essa minha fala, ela nasce de uma pesquisa
sobre o processo de escolarização em Minas Gerais, no segundo quartel do século XIX, e de uma investigação sobre a relação entre política e educação em Minas Gerais, tomando as sociedades políticas, literárias e filantrópicas do período regencial como objeto específico, né? Então, como eu disse, para um grupo que eu elegi, né, para fazer num modo de prosopografia, não posso dizer que tenha sido uma prosopografia, porque eu não segui exatamente a metodologia das prosopografias, para um grupo de 13 políticos e literários mineiros, né, a instalação da regência ela funciona como uma estrutura de oportunidades políticas que abrem espaço para a participação política e para eles conduzirem o Estado brasileiro na direção dos seus interesses. E aí, pensando no que a Cíntia falou, deixando à margem desse processo vários grupos de sujeitos, ou atuando sobre esses sujeitos de forma que não era a forma de incluí-los nesse processo, mas sim de silenciar e de exterminar esses sujeitos, né, como foi o caso da população indígena. Então, gostaria de continuar dizendo assim, que quando a gente fala de história da educação, a gente está falando de algo que é diferente de história da escolarização, né? Então, com relação ao processo de escolarização, eu falo mais especificamente de um processo que se refere, aí nas palavras do Luciano, que está conosco nessa mesa, ao estabelecimento de processos e políticas concernentes à organização de uma rede de instituições mais ou menos formais, responsáveis pelo ensino, e no caso do período que eu pesquisei, né, ensino do que se chamava primeiras letras, que era como aparecia na Lei Imperial de 1827 e nas leis provinciais, de 1836 principalmente, né, a Lei número 13, e também de um processo e paulatina produção de referências sociais, tendo a escola ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos como eixo articulador de sentidos e significados, que a Cíntia falou um pouco disso, né, com relação à produção do lugar desse analfabeto. Isso esse movimento, ele é feito no diálogo com esse processo de escolarização, em que a escola vai sendo uma agência a partir da qual se produz representações dos diferentes sujeitos sociais, né? Então, no período pós-independência, e sobretudo no período regencial, essa ausência da figura do imperador, né, o Dom Pedro I, que abdica do trono e volta a Portugal, pairava na sociedade brasileira três medos, né, dois, poderíamos dizer assim. Um medo de uma fragmentação do território, como tinha acontecido na América Espanhola, né, e o republicanismo, que amedrontava profundamente as elites brancas, né, e levantes da população cativa, ao exemplo do que tinha acontecido no Haiti, e a população pobre e livre, a exemplo do que havia acontecido na França. Então, esses grupos que se engajaram aí na construção do Estado e na produção da escola, né, como estratégia fundamental de formação do povo, eles se engajaram também na produção e em diálogo com a escola de outras estratégias, como a questão da imprensa periódica, a criação das bibliotecas, os espetáculos e as festas cívicas, como eu disse. Então, construir o Estado Nacional Brasileiro significava para esses sujeitos, né, eu peguei especificamente 13 sujeitos aos quais a gente pode acrescentar aí o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que um colega do grupo da UVIT fez uma pesquisa mais específica sobre ele, né, e outros colegas também, inclusive o Luciano já discutiu o papel desse sujeito. Então, esses sujeitos aí, eles tinham uma concepção de que educar e instruir o povo era a forma de se garantir a ordem social legal e se difundir o discurso civilizatório, né, no território, na nascente nação brasileira. Mas essa ordem social e legal era a ordem social e legal já estabelecida, né? Cada sujeito no seu lugar, os escravizados
nos lugares escravizados, os indígenas em seus lugares e de preferência sendo exterminados e tendo seus territórios usurpados, né? E a população pobre e livre sendo educada e formada nos parâmetros definidos por essa elite. E pensando nesse movimento todo, a gente pode pensar numa estratégia específica que é a organização da escola, a partir do século XIX. A gente tem o que se chama de afirmação do modo escolar de educação, na concepção do Bernard Lahire e do Tan, né, que é uma forma especificamente escolar de socialização da infância e da juventude e que tem a ver diretamente com a constituição de uma cultura escolar, né, de coisas que são específicas da escola, desqualificando outros lugares de formação, como a família, a igreja, e produzindo nos seus discursos e práticas, né, não que os discursos não sejam uma prática discursiva, mas nas suas ações, produzindo esses lugares como deseducativos, né, como lugares onde não era o lugar ideal para se formar crianças e jovens. Então, nesse movimento, esse grupo de intelectuais, né, esses sujeitos, eles trabalham arduamente pela ampliação da quantidade de escolas, inclusive uma estruturação de um serviço público de instrução, né, de ensino de primeiras letras, onde um diagnóstico do Bernardo Pereira de Vasconcelos, de 1827, ele diz que a gente tem 170, se me recordo bem, 170 escolas privadas contra 33 escolas públicas. Então, a defesa de que precisava ampliar o número de escolas públicas para que se pudesse escolarizar essa população pobre e livre, que em Minas Gerais tinha algumas características específicas relativas à ocupação do seu território, que era para onde as pessoas vieram, né, em busca de metais preciosos, e isso dificultava a ação sobre essa população, que era uma população muito mais livre, muito mais, que se movimentava muito mais fluidamente no território da província. Então, isso tinha questões a mais que deviam ser tratadas por esses grupos aí, que estavam se colocando aí como dirigentes imperiais e provinciais. Uma outra ação é o emprego de métodos de ensino eficientes e econômicos. Um exemplo deles é o método mútuo ou método lancasteriano, a habilitação de professores, a definição de conteúdos de ensino, a introdução de novos materiais escolares, a definição de regras de acesso, nas quais a Cíntia tocou, né, e a Súria vai falar um pouco disso, dos diferentes sujeitos, e a criação de um sistema de inspeção que permitia que esse serviço de instrução funcionasse adequadamente. Então, nesse sentido, essa noção de cultura escolar, ela permite articular todos os elementos-chave, né, do fenômeno educativo, que são os tempos escolares, os espaços, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares, né, que são legitimadas ou não. Então, esse grupo se movimenta assim. Então, em 1822, com a proclamação da independência por Pedro I, iniciou-se um processo de formação do Estado Nacional Brasileiro nos moldes da formação do Estado moderno europeu, que se deu a partir do século XVIII, em toda a Europa. Nesse sentido, essa formação, ela pressupõe, né, que lentamente se estabeleça uma ordem legal e uma jurisdição compulsória sobre o território, a monopolização do uso legítimo da força e da tributação e a formação de uma estrutura burocrática que garante a administração e a transferência de serviços básicos do poder privado para o poder público, que foi o caso da estruturação, né, do serviço de instrução. Nesse segundo quartel do século XIX, a partir de 1825, né, pensando em 22 com a efeméride da independência, ela corresponde à constituição e consolidação desse Estado imperial e da sua elite política, né? Uma elite política que, eu vou dizer mais à frente, teve nuances mais liberais, alguns sujeitos mais revolucionários, republicanos, mas que ela volta
ela ganha força aí no final da regência, uma cultura política mais conservadora, né? Não permitindo que o futuro que se configurava a partir do início das regências se consolidasse, né? Então, como eu disse, parava no ar esses 3 medos aí, né? A fragmentação territorial, levante da população cativa e livre. Então, no quadro interno dessas preocupações, a gente tinha também, além dessas questões econômicas muito fortes, né? Como a escassez, a inflação, a escassez e a carestia dos alimentos, tudo isso afetava diversos setores da população e o estado das finanças brasileiras, que vai tornando o quadro cada vez mais calamitoso no que se refere às questões sociais, né, econômicas, entre outras. Então, a gente tem uma crescente insatisfação da população em relação às suas condições de vida. Então, pressionado aí por esses acontecimentos, Dom Pedro I abdica e, com a fase das regências, a gente tem aí uma fase de debates e embates dos grupos liberais moderados, liberais exaltados e os liberais conservadores, que se esgrimiram aí nessa disputa pelo poder, que não raras vezes comportou atos de violência. Então, nesse rompimento com os laços de Portugal e com a ausência do imperador, era preciso conduzir esse Estado brasileiro para que as coisas não tomassem um rumo indesejado pelas as elites imperiais brancas letradas. Então, se a gente pensar no período regencial comparado ao período anterior e posterior, ele foi muito fecundo no desenvolvimento das associações nas suas pluralidades de forma e quantidade. Então, no que se refere ao processo de escolarização e também no processo de educação da população mineira, e esse movimento associativo ele é verificado em todo o Brasil, mas ele está num diálogo mais forte com o eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem aí a criação da Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, que chega a ter 89 sucursais espalhadas nessas 3 províncias. Como a gente não realizou pesquisa sobre esse movimento associativo em outros lugares, não há como a gente saber se esse movimento associativo pode ser verificado, né, em outras províncias. Mas o que a gente sabe é que os sujeitos envolvidos na criação dessas associações mineiras, envolvidos com a estruturação do serviço de instrução, eles se movimentam pelo Brasil. Há uma colega nossa, a Vera Lúcia Nogueira, que encontrou o Herculano Ferreira Pena, que é um dos sujeitos que eu pesquisei, numa das províncias do norte. Ele vai ser dirigente de uma das províncias do norte. Então, são sujeitos que circulavam no território nacional e estavam em diferentes lugares e também em diferentes espaços de sociabilidade. Então, o período regencial, ele funciona ali como um laboratório, né, para essa formação desse Estado, e também as associações funcionam como um espaço de aprendizado político, né, das dinâmicas do Estado para esses sujeitos que estavam engajados nela. Inclusive, os estatutos dessas associações que eu encontrei no arquivo, eles prevêem os mesmos trâmites que o Estado imperial ou que o governo provincial previa no seu funcionamento, nos seus estatutos internos, né? Então, para além das estratégias de construção do Estado Nacional Brasileiro, e parte do processo de constituição de uma esfera pública de poder, né, que é isso que está se configurando também naquele momento, as associações públicas, né, em contraposição às sociedades secretas, como a maçonaria, por exemplo, que foram deslegitimadas nesse período,
assim como seus periódicos, foram por seus membros um espaço de aprendizagem das dinâmicas de funcionamento do Estado. Então, o aprendizado da arte de governar. E constituíram-se também como espaço de elaboração de diagnósticos sociais, tanto quanto de formulação e execução de projetos individuais e coletivos, né, que mantiveram uma relação muito próxima com a Constituição do Estado e da nação brasileira. Então, continuando aqui, a gente, no decorrer dessa investigação, eu levantei, vou citar aqui o nome dos sujeitos que eu fiz ao modo de uma prosopografia, não propriamente uma prosopografia, porque o tempo da pesquisa em relação às outras questões que eu queria ver, né, não me permitia uma pesquisa tão minuciosa que a prosopografia exige, mas a partir de elementos como geração, origem social e formação escolar, sobretudo em direito, né, os bacharéis, eu levantei o nome de 13 sujeitos, que são o Antônio José Ribeiro Bering, o Bernardo Jacinto da Veiga, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca, Herculano Ferreira Pena, José Alcebiades Carneiro, José Antônio Marinho, José Bento Ferreira de Melo, José Pedro Dias Carvalho, Luiz Maria da Silva Pinto, Manuel Inácio de Melo Souza, Pedro Gomes Nogueira e Teófilo Benedito Ottoni. A partir do levantamento desses nomes, e esses nomes eles apareceram na pesquisa sobre o processo de escolarização, porque esses nomes apareceram muito vinculados ao processo de escolarização. Ora, esses sujeitos estavam em câmaras municipais, ora eles estavam exercendo o cargo de juiz de paz, ora eles estavam como membro do Conselho Geral da Província de Minas Gerais, ora eles estavam envolvidos em edições de jornais, sobretudo o Jornal Universal, um jornal muito importante na província mineira, sociedades literárias, criação de livrarias, e tinham também laços de amizade e de parentesco. Então, nesse movimento aí, esses sujeitos vão se organizando e criando, né, dentro da província mineira, eu levantei um número de 34 sociedades literárias filantrópicas, né, que se implicaram com aquelas diferentes estratégias que eu citei para vocês anteriormente, e onde esse período regencial se constituiu como uma estrutura de oportunidade política para esses sujeitos do setor abastecedor mineiro, e o exercício, essa participação nas associações funcionou como um Estado dentro do Estado. Então, por meio de uma analogia entre as regras de funcionamento dessas associações e dos Estados, a gente percebe que esses espaços funcionaram como um espaço de aprendizado político. Então, na fase inicial da regência, a gente tem aí uma adequação, a cultura política liberal foi a que prevaleceu. Depois, decorrido o período regencial, quando esses grupos, né, essas pessoas aí, esses homens brancos, letrados, envolvidos aí nessa dinâmica de construção do Estado e engajados nas associações, percebem o quanto um liberalismo mais exaltado poderia representar riscos para essa sociedade patriarcal, branca, masculina, letrada. Eles começam a fazer, a cultura liberal vai perdendo força, a liberal moderada vai perdendo força, e uma cultura política conservadora vai voltando a ganhar força. E aí esses grupos se apropriam da palavra revolução, não no sentido de revolução como transformação, mas revolução como volta ao começo, o sentido de revolução que ela tem na astronomia, né? A revolução é uma volta ao começo. Quando eles vão percebendo nos seus diagnósticos
que rumos esse Brasil, esse Império Brasileiro poderia tomar, eles voltam ao princípio. Então, eles voltam a princípios conservadores de participação, valores, todos esses que permitiriam que a sociedade brasileira caminhasse no sentido que ela sempre caminhou, sem nenhuma mudança, no sentido de uma inclusão, né, da população pobre, uma inclusão ou um pensamento diferente aí para a população escravizada, entre outros. Eu me perdi um pouquinho aqui no meu tempo. Como é que eu estou aqui? Luciana apareceu, então já é um indicativo de que eu estou aqui concluindo. Então, um minutinho só para eu poder fazer as minhas considerações finais, e aí eu já passo a palavra. Então, nesse período regencial, ele foi muito representado na historiografia como um momento turbulento e instável, né? Marcado pelo caos, pela desordem, pela anarquia, dentre outros adjetivos. Então, os trabalhos têm se voltado para esse momento, que foi um momento assim fundamental da construção do Estado e da nação brasileira, e eu acredito que fundamental para esse futuro que nós estamos tendo nesse momento, né? Que lá era futuro e para nós é presente hoje. Conservador, excludente, né? Elitista. Então, todo esse movimento, ele foi gestado lá, nesse momento, quando essa elite brasileira, provincial, percebeu que os rumos, né, dessa nação mais inclusiva poderia conduzir esse Estado brasileiro numa direção que não era desejada pela maioria deles, né, membros do setor abastecedor mineiro. Então, é isso. Obrigado, Marcilane, foi ótimo. Isso que você foca na sua intervenção, na sua conferência, nos chama muita atenção para os dias de hoje também, né? E a questão do Estado, né? Quer dizer, a construção de um Estado que acaba por ser também a construção de uma estrutura de governo da população, que ao invés, muitas vezes, de servir ao público, serve a grupos privados, né? Serve a grupos específicos e tudo, tem menos a atuação pública no sentido forte do termo, né? Então, muito obrigado. Certamente nós vamos voltar a essa conversa aqui. Eu sugiro a você, a Cíntia, que já falou também aqui, e a própria Súria, que vai entrar agora, enfim, aí observar o chat no YouTube, vários colegas, Davi Silva Fagundes está colocando uma série de questões, série de reflexões, assim como a professora Natália Gil também, trazendo várias reflexões aí. Eu acho que outros colegas também podem nos ajudar a movimentar aqui o chat e a nossa conversa aqui. Então, muito obrigado, Marcilane. A gente retorna daqui a pouco aqui com todo mundo e com você para o nosso debate. Gostaria de convidar aqui para estar conosco e fazer a sua fala, a professora Súria Barros, que é professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba. A Súria tem frequentado o portal, né, Súria, vários momentos, é pesquisadora aí de referência do campo da História e da Educação, particularmente da história da educação da população negra no Brasil. Então, Súria, muito obrigado por mais essa participação aqui. Em nome do Portal do Bicentenário, da AMPU e da CEL, eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã. Então, fique à vontade. Como a gente já disse, ao voltar aqui, você já sabe que o seu tempo já está esgotando e a gente, então, abrirá, após a sua fala, para a conversa aí com os colegas que estão acompanhando no chat e entre nós mesmos. Por favor, fique à vontade. Bom dia. Quero começar agradecendo o convite do Portal do Bicentenário, da AMPU e da Sociedade de Estudos 800, né? É uma alegria estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de 45 anos, cabelos pretos, curtos. Estou num escritório, né, da minha casa, com estantes de livros atrás, plantas e um pouco de bagunça também.
E, bom, eu, como o Luciano falou, já tenho frequentado, né, algumas atividades do portal, e é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar aqui do lado de colegas, amigos e pessoas de referência, né, no campo. Então, muito bom estar aqui do lado do Luciano, da Cíntia, conhecendo a Marcilane hoje. Então, muito obrigada, e vim aqui falar sobre as pesquisas que eu desenvolvo há algum tempo, né? O título da minha fala é Populações Negras e Educação Escolar em 200 anos de História do Brasil. Então, a partir de uma discussão historiográfica, né, de um diálogo com trabalhos em História da Educação das populações negras e as minhas próprias pesquisas, eu vou trazer aqui, dentro dessa preocupação da mesa, né, que é pensar nos sujeitos desse bicentenário, né, e na sua relação com a escola, com a educação escolar, pensar nas populações negras. Então, eu organizei a minha fala em 4 momentos, né? O primeiro, pensar muito rapidamente sobre a história da educação brasileira e a questão racial. No segundo momento, mostrar a consolidação dessa temática, né? Essa temática populações negras nessas pesquisas. Num terceiro momento, pensar no binômio inclusão-exclusão, nesses 200 anos de escolarização, e, por fim, fazer algumas provocações, algumas reflexões sobre o papel da história da educação, né, nesses debates sobre a sociedade brasileira. Lembrando, né, do bordão do Portal do Bicentenário, que que educação temos, que educação queremos, que Brasil temos, que Brasil queremos. Né? Então, o tema da história da educação e a questão racial, ele não é nenhuma novidade mais, né? Essa discussão de como a história da educação brasileira se forjou como campo de pesquisa, né? Existem muitos textos sobre essa temática, textos escritos, né, há pelo menos 20, 30 anos, por diferentes autores e autoras, inclusive pelo Luciano, que está aqui presente, mas também por muitos outros pesquisadores e pesquisadoras, falando do campo da história da educação. Né? E, a partir dos anos 1980, esse campo de pesquisa começou a ser interpelado por silenciar sobre os sujeitos. Né? Então, até as pesquisas realizadas em história da educação brasileira, que tiveram diversas fases, diversos momentos, né, mudanças e avanços, retrocessos, enfim, uma preocupação que esteve de fora durante um bom tempo foram os sujeitos, justamente, que estavam fazendo a educação, né? Que estavam na escola, que eram professores, docentes, discentes, e especialmente a população negra, né, que compõe a maioria da população brasileira nos dias de hoje, né, segundo os últimos censos, e em outros momentos históricos compôs ainda mais, já teve momentos e regiões em que a população negra era 80% da população, por exemplo. Então, esse forte componente negro da população brasileira, durante muitos anos, ficou de fora das análises. Né? Então, nem se tratava do assunto. A partir dos anos 80, tem trabalhos já clássicos que começam a chamar atenção, né? Dizer que é necessário que a história da educação também participe da discussão sobre relações raciais, né? Relações entre brancos e negros no Brasil. E a gente hoje, olhando, né, para trás, a gente tem algumas explicações do porquê esse silenciamento sobre raça e cor dos sujeitos na escola e outros espaços de formação. Né? Então, eu não vou aprofundar, obviamente, não dá tempo, a gente tem uma fala aqui entre 20 e 25 minutos, então eu vou apontar algumas questões e depois, quem tiver interesse, pode conhecer essa discussão em diversos textos, né? Acho que a maioria dos autores e autoras que falam dessa temática começam por aí, né? Então, quais são o que explica esse silenciamento sobre a raça ou a cor dos sujeitos que compõem a história da educação brasileira? Durante muito tempo, a ideia da interdição legal, né? Então, havia uma ideia que circulava, né, nas explicações de que era proibido, durante a escravidão,
pessoas negras frequentarem as escolas oficiais. E aí, essa ideia da interdição foi ganhando uma força tão grande que, durante muito tempo, as pessoas diziam: nem adianta ficar olhando para esse tema no século XIX ou em períodos anteriores. Aqui, na minha fala, eu vou me ater ao século XIX e XX, né, esses 200 anos, e início do XXI, mas não podia, então a gente não tem nem o que estudar porque era proibido, né? Junto com isso vem uma associação imediata entre escravo e negro, né? Entre pessoa escravizada e pessoa negra. Então, que também, por diversos campos de conhecimento, estão desde pelo menos os anos 80 do século XX, chamando a atenção para que a gente não pode tratar como sinônimo negro e escravo, né? Existem diversas possibilidades de ser negro ou negra no Brasil, né? E aqui eu estou colocando tudo nesse mesmo adjetivo negro, mas existem, mesmo no período de escravidão, né, de vigência da escravidão, existem muitas possibilidades de ser livre, liberto, ingênuo, negro, pardo, preto, e uma diversidade enorme de cores, né, e possibilidades. Então, esse sinônimo, essa associação imediata também ajudou a silenciar sobre a cor e a raça dos sujeitos. Uma ideia que também foi veiculada durante muito tempo, né, de que a escola pública, antes dos anos 50, 60 do século XX, teria sido uma escola elitista, em que a população pobre não tinha conseguido acessar, e como a população negra compõe, né, majoritariamente a camada pobre da sociedade, não teria acessado a educação formal. O próprio mito da democracia racial, né, pós construção dessa forma de compreender a sociedade depois da abolição da escravidão, no final do século XIX, início do XX, que demorou muito para a gente conseguir superar essa ideia de que o Brasil não tinha diferenciação racial. E, junto com isso, eu estou destacando como tópicos, mas são movimentos que estão acontecendo em paralelo, muitas vezes se alimentando, um tópico desses que eu tratei como outro, e com o outro. Então, o destaque que as ciências humanas durante muito tempo deram no Brasil para a classe como categoria central de análise, em detrimento de categorias como raça. Isso também já está sendo revisto, né, e rediscutido nos últimos, pelo menos, 40 anos também. Então, passando para o segundo momento, a gente tem uma consolidação da temática populações negras nas pesquisas, né? Então, a partir do final do século XX, principalmente a partir dos anos... O primeiro trabalho seria de 1989, alguns trabalhos, né, pioneiros na década de 90 do século XX, e principalmente na primeira década do século XXI, a história da educação, que vinha se fortalecendo como campo de pesquisa, não só sobre população negra, não só sobre sujeitos, mas sobre diferentes temáticas, também começou a lançar novos olhares para novos sujeitos, que até aquele momento não eram muito observados, né, como eu acabei de falar, e passavam desapercebidos, eram silenciados nessas pesquisas. Então, essa renovação na história da educação, ela dialoga também com uma renovação que estava acontecendo em outros campos de pesquisa, como a própria história social, a historiografia da escravidão, né? Então, a discussão sobre novas fontes, novas possibilidades de fontes, a emergência da discussão sobre educação e relações étnico-raciais na sociedade brasileira, que também ganhava muita força no início dos anos 2000, uma renovação da própria historiografia da educação, como eu acabei de mencionar, o reconhecimento de escravo, escrava não é sinônimo de negro ou negra, né? E de que a legislação também não é a totalidade das relações sociais, ela é uma parte, né, da realidade, ela não é a realidade, a lei. A chegada de novos pesquisadores e pesquisadoras no ensino superior, né, que impôs e continua impondo novas agendas de pesquisa. Então, pessoas negras, pobres, periféricas, indígenas, enfim, uma série de sujeitos que tinham sido excluídos do ensino superior, em sua grande maioria, chegando e impondo suas preocupações, né, na pesquisa. E, como eu disse, a ampliação da discussão sobre relações raciais, que
não foram inauguradas nos anos 2000, né, mas que estavam muito presas a discussões da militância negra ou de, excepcionalmente, pesquisadores de uma ou outra área. Então, nesse período aí do final do século XX para início do século XXI, a gente percebe uma transição de uma história da educação que era branca, né, botei assim, penso branca entre aspas, uma história da educação que não considera diferentes sujeitos, né, que pensa numa categoria universal de aluno, de professor, ou aluna, professora, quando começa a pensar em gênero também, incorporação né, com a história, discussão sobre a história das mulheres e pessoas de espaços mais periféricos, né, de lugares fora do centro, enfim. Tem um período de transição para essas pesquisas que consideram a questão racial. Então, temos o texto da Zeila De Martini, né, que é considerado o primeiro, que é um texto de 1989, no qual ela mostra, que ela chama a atenção para a escolarização da população negra na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. A gente tem, também ainda no final dos anos 90, um texto de uma pesquisadora da Bahia chamada Jaci Menezes, que fala, né, que usa esse termo, a inclusão excludente. Exclusão, aí ela fala, as exclusões assumidas, educação e os afro-brasileiros, né? Então, ela tem uma série de pesquisas aí no final dos anos 90. O texto da Adriana Maria Paulo da Silva, né, que é uma dissertação defendida em 1999 na UF, que é Aprender com Perfeição, Escolarização e Construção da Liberdade na Corte na primeira metade do século XIX, no qual ela fala do pretestato, né, que depois vira um livro dela, oriundo dessa dissertação, que é uma referência sobre um professor que se apresenta como preto e que é desejado por famílias pretas e pardas para ensinar seus filhos, né, na corte, ou seja, na principal, no centro, né, do Império, no século XIX, que é a corte, que é o Rio de Janeiro. O trabalho do Marcos Vinícius Fonseca, que também é um mestrado defendido no ano 2000, lá na UFMG, né, que estou falando aí porque o Luciano é da UFMG, e a Marcilene também, mas que é Concepções e Práticas Educacionais em Relação aos Negros no Processo de Abolição do Trabalho Escravo no Brasil, que também dá origem a um livro, que também é uma referência muito utilizada por quem está pensando nessas questões. A partir desses trabalhos, uma série de pesquisas começaram a ser apresentadas nos anos 2000, né? Então, a Mariléia Cruz, uma pesquisadora do Maranhão, pensando na escolarização de população negra no Maranhão, no século XIX, a Dilene Arantes pensando em Pernambuco, eu fiz o meu mestrado sobre São Paulo, a Alessandra Schuller estava com as suas pesquisas no Rio de Janeiro, e uma série de outras pessoas pesquisando sobre diferentes lugares, Goiás, estados da região sul, Espírito Santo, enfim, dos anos 2000 para cá, a gente tem 2 décadas de pesquisas, né, com uma cada vez maior ampliação de fontes, né, de diversidade do tipo de fontes utilizadas, de análises que pensam numa variedade de experiências dessas pessoas com a cultura escolar, então, que conseguem cruzar, né, população negra, pessoas negras, com tipos de instituições, escolas primárias, escolas de primeiras letras, liceus e ensino superior, né, em todas as regiões do Brasil, pensando em questões de gênero, né, pensando na relação com o mundo do trabalho, pensando em geração. Então, tem pesquisa sobre crianças, sobre educação de adultos e assim por diante, né? Então, a gente tem aí 2 décadas de uma forte pesquisa sobre essa temática. Hoje, né, 2022, a gente tem um aprofundamento dessas temáticas já apresentadas aí nessas primeiras 2 décadas de mais forte pesquisa. A gente tem novidades, né, também. Então, hoje eu penso assim que a gente usa a ideia de populações negras. Eu mesma já falei de população negra, os negros, como uma coisa quase que única, quase que homogênea. E hoje a gente tem a ideia de que há uma variedade de possibilidades de ser negro no século XIX, no século XX, no século XXI. A gente tem, por exemplo, um aprofundamento de debate sobre professores e professoras negros no século XIX e no século XX. A gente tem pesquisa sobre intelectuais negros e negras, também uma área dentro desse campo que é muito forte. Uma tímida, mas já bastante consistente pesquisa sobre história comparada, história transnacional, né? Então, é uma seara para ser
estudada, comparação com o país da América Latina, que também tem população negra, que também teve escravidão, com os Estados Unidos e assim por diante. Então, para entrar na terceira etapa, né, da minha fala, pensar nesses 200 anos de escolarização é pensar no binômio inclusão-exclusão. Então, inclusão, em relação à inclusão de populações negras na discussão sobre educação escolar, a gente já tem um acúmulo, né, de pesquisas que mostram que é possível e é necessário relacionar pessoas negras, seja como indivíduos, seja como grupos, relacionar essas pessoas negras ao universo letrado, em diferentes períodos da história brasileira. Como eu disse, o contato com diferentes tipos e níveis de escolas, como alunos, como docentes, a educação em espaços não escolares, então tem trabalhos que pensam na imprensa como como espaços formativos, em associações, na rua e assim por diante. Então, a gente pode pensar, né, na inclusão dessa importante parte da população brasileira na discussão sobre educação. E, ao mesmo tempo, tem que pensar na exclusão. Então, a gente tem muitos exemplos de exclusão. Exclusão na própria legislação, quando a gente pensa no século XIX, mas não só na legislação, não só via legislação, via práticas, via costumes e via o racismo que atinge a todas as áreas da sociedade brasileira, certamente não ia ser na educação que não ia atingir, né? Então, alguns exemplos muito rápidos aqui sobre essas possibilidades de pensar em inclusão e exclusão. O trabalho da Adriana Paulo da Silva, por exemplo, né? Eu destaquei aqui um trechinho que ela traz na sua dissertação e depois no livro, que é um abaixo-assinado das famílias, né? Que dizem assim: nós abaixo-assinados, é um texto de 1853. Nós abaixo-assinados, vendo que os meninos de cor preta pouco ou nenhum adiantamento obtêm nas atuais aulas, instamos e pedimos ao ilustríssimo senhor pretestato dos Passos e Silva, enfim, aí pede que esse professor, que depois ela vai descobrir, né, pela documentação, pelas fontes, que é um professor preto, que ele dê aula para os filhos, porque nas escolas regulares essas crianças aprenderiam sem perfeição e com coação. Então, a gente pensa assim, o que é isso na escola? E a escola do pretestado também é uma escola regular, né? Também o pedido é de autorização de abertura de uma escola regular, uma escola oficial. Também nesse mesmo período, na década de 50, eu encontro lá em São Paulo um relatório, por exemplo, do inspetor da instrução pública ao presidente da província, falando assim: suscitou-se dúvida se eram admitidos à matrícula os escravos. Aí, os escravos não eram admitidos porque a legislação dizia que era vedada a matrícula em escolas públicas a escravos, mas a dúvida não era só sobre escravos. Se eram admitidos à matrícula os escravos ou indivíduos sobre cuja liberdade não havia certeza. E aí ele vai discutir que aquelas famílias causam indignação ter os seus filhos na mesma escola pública que os filhos de alguém que talvez fosse até escravizado, né? Então, tem um desejo de escola, tem uma possibilidade de estar na escola por parte dessa população e tem a resistência. O outro documento dos anos 70 também de São Paulo, que dá origem ao nome da minha dissertação, né, Negrinhos que por aí andam, que o professor faz um relatório dizendo assim, dá-se um fato na escola que ele dá aula, também na capital, no centro, numa escola central da capital de São Paulo, que é uma certa classe de alunos cujo contato com os outros é pernicioso, são esses negrinhos que por aí andam, filhos de africanos livres, que matriculam-se, mas não frequentam a escola com assiduidade, deixam os vícios abomináveis de onde trazem. Então, ele tem uma análise, né, sobre quem são esses alunos, ele diz: para esses eu sou obrigado a usar de rigor a fim de contê-los nos limites do honesto. Então, a rigor aqui é sem perfeição lá na corte, né, naquele documento. No período republicano, a gente também tem trabalhos em História da Educação demonstrando isso, né? Um artigo publicado ano passado da Natália Gil, que está aqui nos acompanhando, junto com Cláudio Antunes, falando das formas de exclusão e ao mesmo tempo da presença negra em escolas sul-rio-grandenses, né? Mostrando uma legislação que é impeditiva, mas também com denúncias na imprensa no século XX, ou seja, não tem mais legislação impeditiva, mas tem denúncias, né, dessa presença.
e desse racismo, dessa dificuldade de que os alunos negros consigam estar na escola. O já clássico trabalho da Maria Lúcia Miller, né, falando da exclusão de professoras negras na transição do século XIX para o século XX no Rio de Janeiro, né, dizendo que as professoras negras desaparecem dos concursos públicos. Agora a gente já tem uma nova seara de pesquisa em relação a isso, por exemplo, no texto da Amália Dias, que acabou de ser publicado no dossiê sobre História da Educação das Populações Negras na Revista Brasileira de História da Educação, que ela mostra uma presença de docentes negras na Baixada Fluminense, ou seja, a gente já vai pensar, a Maria Lúcia Miller fala da exclusão, a Amália já está falando de que está ali, só que está, né, num espaço mais periférico, já não está mais, talvez, nas escolas centrais, né, da capital do então país Brasil, né? O trabalho do Jerry Dávila, né, falando de eugenia e exclusão, também referente às escolas centrais no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí essa discussão sobre inclusão e exclusão em diferentes momentos, regiões e feito por diferentes autores e autoras. Então, para terminar, como últimas provocações, né, últimas reflexões, a necessidade da gente pensar nessas... Primeiro, né, reconhecer a contribuição dessas pesquisas de história da educação para o campo das relações raciais, ou seja, para o campo de discussão sobre o Brasil que temos, o Brasil que queremos, né? Então, essas pesquisas, elas desnaturalizam as relações raciais na sociedade brasileira, né? Se agregando a um monte de outras pesquisas em outras áreas, em outras temáticas, que também fazem isso. Desnaturalizam a educação, a escola e o universo letrado, né? A gente tem que pensar o tempo todo que o que a gente tem é resultado de processos que são opções que nós fazemos enquanto sociedade. A gente pode ver como contribuição o reconhecimento da proximidade entre pessoas negras e universo letrado, né? Ao contrário de um senso comum que se estabeleceu de que não existe muito essa proximidade, ou pelo menos quando a gente olha para o passado não encontraria isso, e a gente encontra sim. E o reconhecimento da agência negra, né? O reconhecimento de que as pessoas negras, as populações negras, como eu estou chamando aqui, elas estão, sim, nesse combate, nessa disputa pela escola, pela importância da escola, da educação, e o desejo, né, de estar ali, o reconhecimento, né, de para que serve escola e educação. E, para terminar, algumas perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo, né, de maneira geral, e a história da educação, de maneira particular, faz bastante, que é o que acontece nessa escola brasileira, seja pela legislação, seja pelo cotidiano escolar, pela formação docente, pela relação entre docentes e estudantes, no material didático, que alimenta o padrão de desigualdade no acesso e permanência da população negra na educação formal. O que é? A gente tem que pensar nisso o tempo todo, né? Então, é urgente olhar para os processos intra- e extraescolares, né? Essas minhas conclusões aqui da minha fala, a fim de compreender esses resultados educacionais da população negra quando ela é comparada com a população branca, né? Que são os dados que a gente tem aí sendo veiculados quando tem censo educacional. Dessa forma, a gente pode contribuir para a discussão sobre a sociedade brasileira, para os seus processos de produção de desigualdade, produção de meritocracia, né? E pensar nas possibilidades de resistência e de democratização desses espaços. É isso. Muito obrigada pela atenção. E até. Muito obrigado, Súria, pela sua muito boa exposição, que certamente expande os nossos horizontes de compreensão, não apenas do fenômeno educativo escolar, por assim dizer, mas para o conjunto da sociedade brasileira, que, como você chamou a atenção, essa não é uma questão só para a escola, né? Eu acho que essa também foi a abordagem que a Cíntia trouxe, como que a educação está na construção da sociedade brasileira, Marcilane, e vocês chamam a atenção todas três para essa agência dos sujeitos, né? Como pensar. Gostaria, então, de convocar aqui para a nossa roda de conversa a Marcilane, a Cíntia e a Dilza, que está aqui, para a gente dar continuidade a essa conversa. Tem várias... eu fiquei pensando, assim, em como... dizer alguma palavra sobre isso que vocês trouxeram, né? A Cíntia, enfim,
no conjunto das exposições, a gente sempre pega uma coisa assim de chamava a atenção para essa questão da emancipação e da educação, né? Quer dizer, esse binômio que é bastante tenso na sociedade brasileira e sempre na história da escola, né? Quer dizer, a escola é, ao mesmo tempo, lugar de emancipação, mas é também lugar de integração dos sujeitos à ordem social, e, enfim, importante essa lembrança que ela fez dos debates atuais, escola sem partido e os outros todos, quer dizer, querendo, digamos assim, frear a própria escola, a própria ação escolar, porque vê na escola também essa possibilidade de emancipação dos sujeitos, e, portanto, a volta a uma certa disciplina escolar, né, uma certa ortodoxia, digamos assim, da escola, em que o único papel dela é integrar nessa ordem, né? A escola sem partido é uma escola que tem um partido muito claro, que é o partido dessa integração da ordem e tudo. E eu acho que essa questão se remete muito às discussões que a própria Súria trouxe, né? O binômio que a Súria traz dessa questão da inclusão e exclusão, certamente é parte dessa dinâmica aí que a gente está, a exclusão de dentro, né? Lembrou o texto da Zeila, né? A Zeila que trouxe várias contribuições para a gente pensar em vários campos, Zeila De Martini, colega lá da Unicamp, e eu acho que esse é um binômio importante e que vários colegas também da história da educação, da sociologia, do currículo tem chamado muita atenção para isso, né? Como que as exclusões de dentro, dos de dentro, aquela exclusão. Mas, ao mesmo tempo, a exclusão mesmo, né? A falta de escola e, portanto, a ausência disso. E Marcilane, que também traz essa dinâmica da construção e retoma também na linha que a Súria fala, retoma não, trouxe na linha mesmo que a Súria e Cíntia, das agências dos sujeitos, né, problematizando essas diversas agências e como a gente pode pensar o Estado como uma construção. Algo que muitas vezes eu acho que as pessoas acabam por subalternizar a escola ao Estado no sentido assim, tinha um Estado e esse Estado fez escola, né? Eu acho que você chama a atenção como que a construção da escola é a construção do Estado, né? A escola, o Estado não antecedeu a escola e a face, digamos assim, precária do Estado se revela na face precária da própria escola, né? Então, acho que essa é uma coisa importante. Esses dias, ontem eu comecei a aula com as minhas alunas, 7h30 da manhã, com uma informação péssima, né? Aqui em Minas, gasta-se mais com 80 mil policiais do que com 240 mil professores. Né? Isso porque se paga um policial 4 vezes mais do que se paga um professor. Né? Ou seja, é disso também que a gente está falando, né? Dessa ideia do medo, do terror, da violência, como forma de governo da população. Eu acho que vocês trazem alguns elementos e, ao mesmo tempo, nos trazem, felizmente, possibilidades de pensar para fora desse quadro, né? Ou seja, sonhar um outro Brasil, um outro país. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta desse congresso, tem a ver com o portal, com a ação da AMPU, da CEL, né, que é sonhar um outro país. Então, nesse sentido, eu queria agradecer muito as contribuições de vocês. Tem várias observações aqui e perguntas do Davi, que eu estou encontrando mais do Davi, e da Natália também, várias reflexões. Eu queria, com o tempo ruge, né, eu queria talvez fazer uma pergunta ou duas, juntando aqui também, nomeando claramente aí uma pergunta do Davi, quer dizer, final, como ele fala assim, como nós podemos impor maior... não é essa que ele fez várias, então, que é uma, como a gente pode pensar, como entender que a independência do país chegou para esses excluídos? Temos que refazer a nossa própria história, nos empoderarmos desses mecanismos de exclusão para a inclusão. Quer dizer, como pensar nessa coisa, né? A outra questão que eu queria colocar para as três pensarem junto, se quiserem, né, a questão das ausências, né? A Cíntia falou disso, do analfabetismo, analfabeto como um certo sujeito negativo, né? A Súria falou disso também, chamando a atenção para a questão como que tem uma história aí que apaga também presença, e eu fiquei pensando, esses dias estava pensando na questão do censo de 1872, que assim,
sintomaticamente publicado no cinquentenário da independência, né? E como que ele nos ofereceu essa, digamos assim, uma representação muito negativa do Brasil e que foi a que reverberou, né? Ou seja, do analfabetismo, né? Do analfabeto, mais do que no analfabetismo, né? De como que essa chave de leitura do Brasil, revelada, digamos, nos números de 1872, que é o analfabetismo, como que ela reverberou e ofereceu, digamos assim, elementos para a gente pensar sempre e sempre, né? Eu estou pensando no censo também porque nós estamos num momento muito importante disso, né? Um censo sendo realizado, precariamente realizado, o IBGE sendo destruído, né? Súria, esses dias eu estava ouvindo umas reportagens aqui no caso de Minas, como que as pessoas que estão trabalhando no censo, e particularmente mostrou uma moça negra, como ela tem sido discriminada, como as pessoas estão sendo discriminadas, estão sendo violentadas, né? Ou seja, elas estão sendo práticas de racismo, as pessoas, como que, enfim, nós estamos numa sociedade em que o próprio censo, aí uma ação do Estado tão fundamental, como foi descredibilizada, né, pelo próprio IBGE, etc. Então, assim, como pensar nessas condições de construção de políticas públicas, um pouco na linha que o Davi também chamava a atenção, como pensar na construção de políticas públicas que incorporem uma reflexão sobre o passado, que mobilize esse passado, que estude o passado, mas, ao mesmo tempo, nos ajude também a reinventar esse país, né? Eu queria um pouco, enfim, o tempo é pouco, mas queria que vocês pensassem um pouco nessa direção, se vocês quiserem, dialogando também lá com o que está no chat, fiquem à vontade, mas será também um momento de vocês falarem as palavras finais, porque o nosso tempo já avança. Começamos com a Cíntia, porque foi a primeira, está com a garganta bastante descansada já. Podemos. Bom, Luciano, obrigada, né, pelas considerações que você traz. Eu acho que ela ajuda a gente a de certo modo, fazer uma articulação, né, com algumas problematizações que apareceram no chat. Eu acho que ajuda bastante a gente a pensar, né, inclusive eu acho que vou talvez fazer essas minhas considerações e essa minha fala, pegando um pouco os dados que você traz agora, essa questão, inclusive, relacionada ao censo, os apontamentos que a professora Natália Gil, né, faz em relação a nós pensarmos, sim, né, eu trouxe na minha fala a culpabilização do sujeito analfabeto, e ela chama atenção, né, nesse processo social, né, histórico, também a culpabilização dos docentes, né, em torno da má qualidade da educação. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar essa questão também, e também fazer, né, eu trouxe em alguns momentos alguns elementos para pensar as permanências, mas Natália já também chama a atenção dos avanços. Eu acho que isso é extremamente significativo de nós enfatizarmos, né? Eu acho que aparece bastante, né, quando a Súria traz a exemplo, né, tanto o campo da história da educação como as pesquisas sobre a população negra, né, nesse sentido de nós estarmos revisitando, né, repensar, digamos assim, essas problemáticas que são tão tensas no debate, mas nesse sentido eu quero iniciar falando sobre o papel da própria história. Eu acho que e das narrativas históricas, né? Quando você traz essa questão do censo, para nós pensarmos como que o uso de uma narrativa, né, ela pode vir a construir, né, os silenciamentos, né, as exclusões e a legitimidade, né, de alguns atores, de alguns territórios, de algumas experiências, em detrimento de outras. Então, eu acho que isso é importante para nós pensarmos, né, nessa questão das narrativas, e que eu vejo quando a gente deslegitima determinados campos de conhecimento, e aí eu estou chamando a atenção para a deslegitimação que nós, docentes, principalmente, né, das licenciaturas dentro das universidades públicas, mas também da educação básica, como que a deslegitimação de um campo ou de um conhecimento científico, né, marcadamente, vou reforçar aqui, né, as ciências humanas, como a gente tem sofrido, né, uma certa deslegitimação
desses campos de conhecimento, como que isso também vai interferir, a criação dessas narrativas vai interferir, né, na produção de verdades, né, na produção de consensos, né, que vão ser fortalecidos nas nossas histórias. E aí eu digo isso até em diálogo também com o que o Davi fala, como resolver e pensar essas questões na nossa atualidade, né? No caso específico, quando eu estou ali fazendo a análise do analfabetismo, né, para se pensar a falta de democracia e a falta de cidadania ali às margens do centenário, eu gosto bastante de dialogar, né, com o Nelson Coutinho para pensar algo importante que ele está chamando a atenção sobre a diferença, né, de um Estado forte, mas um Estado forte autoritário, né, que não valoriza o espírito público, né? E aí o Nelson Coutinho vai falar para a gente sobre a chamada privatização do público. Eu acho que isso esteve presente na nossa história e isso vem se consolidando mais uma vez, né, nas políticas que a gente vê na nossa atualidade. Isso, por exemplo, vai ter uma interferência grande no censo, né? Quanto tempo nós demoramos para ver agora a aprovação, né, do censo acontecendo no Brasil, as várias limitações, em diálogo com uma amiga minha, que é uma das pesquisadoras do IBGE, ela falou sobre os cortes, né, dentro do IBGE e como que isso implicou em várias reduções também analíticas dentro do IBGE. Então, como que os dados eles são forjados também em torno desse Estado forte, não necessariamente autoritário, mas um Estado democrático, né? E aí também naquele período eu gosto bastante de dialogar com o José Veríssimo, né? E aí tem um conjunto de historiadores, né? E de outros pesquisadores que trabalham com as produções do Veríssimo, né, ali no começo do século XX, onde ele vai discutir mais uma vez a importância desse lugar do Estado, né, como o Luciano falou, um Estado que se cria e se fortalece conjuntamente com a criação e fortalecimento dessa escola e dessa escola pública, né? Então o Veríssimo vai fazer essa associação das mazelas do Estado, né, com esse Estado que efetivamente, com esse Estado público que efetivamente não dá condições mesmo de segurança individual e de segurança coletiva a partir do lugar da educação, né? Então, ele vem defendendo um Estado frente ao desenvolvimento social e é uma discussão que vai aparecer ao longo da história, essa relação de um Estado se enfraquecendo, de um fortalecimento de ações educativas privadas, né? Então, quando ele faz essa relação, como resolver, eu acho que o primeiro passo, né, não tem como a gente deixar de mencionar, são as subvenções, é o lugar do Estado, né, no setor público, econômico, e pensando, né, essa reverberação também na educação. Né? Então, pensar esse Estado, entender que nós, né, docentes, estudantes, fazemos também parte desse Estado, né? Mas dentro de um Estado fortalecido, democrático. Eu acho que quando a gente defende essa democracia e esse Estado, né, forte a partir desses aspectos, a gente consegue, então, conseguir pensar políticas educacionais e políticas públicas educacionais que vão justamente tratar dessas outras narrativas a partir de outros vieses, né, e de outras políticas que efetivamente digam respeito, né, a um conjunto de sujeitos tão marginalizados na nossa história. Obrigado, Cíntia, ótimo fechamento aí, eu acho que interagiu com as questões, com as perguntas e retomou brilhantemente e aí para a gente avançar. Marcilane, você então, as suas considerações finais, por favor. Eu vou começar a fazê-las pela questão que o Davi Fagundes colocou no chat, especificamente para mim. Ele colocou assim, como resultado da pesquisa realizada pela senhora, como podemos trazer as experiências para mudarmos os modelos de controle ainda disseminados pelo Estado à população? E aí eu queria começar a dizer, lá do século XIX, que é o lugar de
de onde eu falo da minha pesquisa, mas eu falo do presente na minha atuação como professora, pensando em dois conceitos do Michel de Certeau, pensando no processo de apropriação, quando ele fala de estratégia e tática. Quando eu pesquisei o processo de escolarização, o Estado brasileiro em formação tentava impor aos professores determinadas práticas pedagógicas, né? E esse sujeito de poder, o Estado, tentava impor. Mas o sujeito que não tem poder, ele se move nas frestas e ele se apropria das coisas, nem sempre do modo como elas são prescritas. Então, nós, sujeitos, nós temos uma ação tática. Nós não precisamos seguir exatamente o que nos é imposto. A gente tem liberdade de ação. Essa liberdade de ação, ela está relacionada diretamente a uma coisa fundamental que a Cíntia falou aqui, que é esse Estado democrático de direito. Então, primeira coisa, nós precisamos permanecer no Estado democrático de direito, porque sem ele, as nossas opções de ação são muito restritas, né? Mas nós podemos nos mover. Isso me lembrou um exemplo, pensando na fala da Súria, quando eu pesquisei o processo de escolarização, tentava-se impor às escolas o método mútuo de ensino. O método mútuo de ensino, ele tinha uma lista de castigos físicos que poderiam ser usados contra os alunos indisciplinados, os que não estudavam, os indolentes e tal. E eu me lembro especificamente de uma correspondência que chegou à presidência da província, dizendo que em um determinado lugar de Minas Gerais, a população se colocava contra o uso desses castigos, e como eu analisei a descrição desses castigos, eles eram muito similares aos castigos aplicados aos escravos. Então, a população mineira, né, que não era necessariamente escrava, mas era negra e parda, ela se coloca e entra em contato com a província através de uma carta, né, de um ofício, dizendo que não queria que esses castigos fossem utilizados contra os seus filhos, porque esses castigos remetiam à condição de escravo. Então, não queria. Então, e esses castigos, eles não sobrevivem, né? Porque a população parda e negra, ela se opõe a esse uso. Então, a gente tem margens de manobra. Uma outra questão que o Luciano tem chamado a atenção em muitas falas dele, que é o seguinte: a gente precisa dar atenção, e pensando naquilo que eu falei no início da minha fala, que a história da educação não é a história da escolarização, que existem outras instituições formativas, e nós precisamos nos atentar para essas outras instituições formativas, né? As comunidades de bairro, os movimentos associativos. Se a gente pensar que as nossas conquistas para as populações invisibilizadas, né, negros, mulheres, população LGBT, indígenas, o que se conseguiu em termos de avanço legal não foi concessão de quem está no poder, não foi concessão de uma elite branca, patriarcal, né? Ela foi resultado de conquistas desses grupos subalternizados, desses grupos invisibilizados, lutas muito duras, muito árduas, né? Então, essas conquistas, elas foram feitas por esses grupos. Então, pensar que a escola não é a única instituição formativa que nós temos e com a qual a gente precisa pensar, né? O Luciano chamava atenção numa fala dele há um tempo atrás, de que esse momento histórico que a gente vive, ele é resultado da ação política das pessoas, né, de eleitores, de pessoas que foram formadas no âmbito de uma escola que foi redemocratizada na década de 80. E a gente se vê diante da realidade que a gente tem no momento. Então, precisa pensar nessas outras instituições formativas que nos constituem como sujeitos. Uma outra questão fundamental é que, quando a gente fala da exclusão escolar, não dá para você pensar numa escola igualitária numa sociedade que é tão desigual. A escola, ela reverbera as desigualdades que estão na sociedade como um todo, né? Então, não dá para você pensar numa sociedade, uma sociedade brasileira como uma desigualdade tão absurda de renda, de distribuição de terra, de moradia, de equipamento, de proteção aos direitos, todos os direitos, né? Direitos civis,
os direitos políticos e os direitos sociais. Então, como pensar? Eu me lembrei de uma fala da Marilena Chauí na abertura do Congresso Brasileiro de História da Educação, que ela dizia assim que a maior parte da população brasileira não enxerga a educação como direito, não enxerga a educação como direito. As pessoas enxergam a educação como uma questão instrumental de preparação para a entrada no mercado de trabalho. E aí, o curso que a Dilsa está coordenando lá com o Moacir, dos direitos humanos. Então, a gente precisa trabalhar. Eu, por exemplo, eu não tive acesso a nenhuma outra instituição formativa que não fosse a escola. A minha formação, o que eu sou hoje, eu fui formada no âmbito da minha família, da minha experiência familiar, e no âmbito das minhas relações escolares e outras relações de amizade que foram forjadas no âmbito da escola. Então, a escola ela é profícua na formação de pessoas que se contrapõem a esses mecanismos e que luta contra esses mecanismos, de exclusão, de uma sociedade excludente. E aí, pensando nisso, a gente precisa, voltando no que a Cíntia falou e reforçando, pensando... Marcilane, desculpe te interromper, mas é porque o tempo ruge, então se você puder concluir... Estou terminando. Quando Cíntia fala da questão da correção das desigualdades, a gente precisa pensar em políticas de equidade, E aí nós, para terminar aqui, queria falar assim, nós precisamos esperançar, tanto na escola quanto na sociedade. Esperançar no sentido que Paulo Freire fala, Não do esperar, mas esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levantar adiante e juntar-se com os outros e fazer de outro modo. E é isso que a gente está fazendo nesse movimento aqui. É isso. Desculpa ter alongado. Obrigado, Marcilane. Desculpa eu ter interrompido, mas é porque o nosso horário é meio-dia no máximo, Dilsa já está a postos aí para fazer aquele fechamento, mas é que ótimo que você terminou com Paulo Freire, Na nossa enquete, o livro mais citado é justamente Pedagogia do Oprimido, e das pedagogias do Paulo Freire aí para a gente esperançar. Muito obrigado pela sua mais essa fala conosco e as lembranças que você faz. Súria, então, por favor, você fique à vontade também para suas considerações finais. Tá, bom, só fazer pouquíssimos comentários, Falar para o Davi que eu brinco quando eu dou aula na graduação, que se eu tivesse resposta para essas perguntas dele, eu já teria ganhado o prêmio Nobel, €1 milhão, já estaria rica, porque não tem resposta para essas perguntas, como fazer, o que a gente pode fazer? Não é fácil, lembrar, quem está nos assistindo, que essa fala de 20 a 25 minutos, ela é muito curta, então tem inúmeras questões que foram levantadas no chat, que a gente teria que ter assim, um curso inteiro de pós-graduação, de graduação, para poder não responder, mas para pensar sobre elas. Então, eu convido todo mundo a navegar no portal do Bicentenário, porque cada tema desse tem vídeos com aulas. Por exemplo, a minha discussão que eu resumi aqui em 20 minutos, a convite do Luciano, tem um vídeo lá com uma aula de 2 horas, que a gente... E mesmo assim, é óbvio que não foi suficiente. A Cíntia tem material sobre... todos esses temas e muitos outros, a Ampu também, navegar pelo material que a Ampu está produzindo. Então, só para não dizer que eu não falei nada, eu vou falar de 2 questões muito rápidas, Essa que diz assim: não evoluímos muito para ofertar educação de qualidade, blá, 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 blá. Então, vejam só, cada questão dessa podia discutir o que é educação de qualidade, a questão da evolução. A gente não trabalha com essa palavra evolução, porque, infelizmente, nós, seres humanos, não somos como os positivistas do século XIX queriam, que começava aqui, iam evoluindo, A gente tem idas e vindas, retrocessos, avanços, disputas, muitas disputas. Então, eu, particularmente, me considero, assim, nesse sentido gramsciana, tá ruim o que tá aí, mas sou otimista quanto ao que virá. Então, por exemplo, tá ruim, mas a gente ontem comemorou 10 anos a lei de cotas, ontem, no dia de ontem. Então,
Foi fácil? Não. Tem gente querendo destruir e retroceder? Tem. Então, não tem, infelizmente, não tem progresso, avanço, né, evolução. Tem briga o tempo todo, né? Como entender que a independência do país chegou para esses excluídos? Tem muita gente muito interessante fazendo essa discussão, como eu disse, no Portal do Bicentenário, no material da ANPU e de tantos outros grupos de pesquisa no Brasil, falando do papel das mulheres, o papel de províncias, né, que não são Rio, São Paulo e Minas, do papel da população negra, dos heróis, né, heróis populares que não estão nos livros de história ainda, infelizmente. Então, não acho que é só refazer a história, né? É estudar mesmo, conhecer e ver o que tem aí de coisas para serem utilizadas, né? A gente poderia falar aqui da importância de valorização, né, da educação, então não adianta, né, como a Cíntia vem discutindo há muito tempo, a Cíntia, o Marcelo, não adianta ficar falando, o professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo, se o salário, né, é indigno. Então, a gente precisa pensar na produção de melhores materiais, mas também numa formação inicial continuada. Então são, assim, muitas as questões, né, que a gente não vai dar conta aqui, mas que pelo menos instigam a discussão, a reflexão, o debate, né, sobre esse bicentenário. Eu acho que eu me sinto muito feliz de ter composto, né, feito parte dessa mesa. Tem um monte de outras mesas aí, né, nesse evento que vão continuar pensando em temas que dialogam com o que a gente levantou aqui, e o debate não termina aqui, né? Eu acho que é isso, mais ou menos. Não sei se fugi muito pela tangente, mas estou pronta para depois outros contatos, né? E sugiro isso, que a gente vá conhecendo cada vez mais as produções que estão sendo feitas aí no Brasil inteiro. Então, Súria, muito obrigado. Obrigado, Cíntia, Marcilane, Súria, Aline, enfim, os colegas que estão aí na técnica. Dilza, obrigado pela sua presença, por nos trazer até aqui também, por nos conduzir. E agradecer aí muito quem está nos acompanhando. E lembrando, como a Súria fez, amanhã, sobre educação, especificamente, na parceria com o Portal do Bicentenário, amanhã e depois tem mesas também nesses horários. Tem uma intensa programação do portal também na parceria com várias instituições na chamada Semana da Pátria, né, no Virando 7, de segunda a sexta-feira. Então, muita coisa que virá por aí também, que já está acontecendo. Sim, Dilza, te devolvo a palavra aí para você fechar e Obrigada, Luciano. Obrigada, Cíntia, Súria, Marcilane, aos intérpretes, a Aline, o Charles, a Emília, que está nos bastidores, a Paula, que está nos bastidores. Agradeço a todos em nome da comissão organizadora. Desculpem, a minha voz sumiu agora, no finalzinho. Obrigada a todos pela excelente mesa e continuamos com o congresso, né? Temos muitas atividades. Naveguem pelo site da ANPU, pelo blog das Independências e pelo Portal do Bicentenário. Obrigada.